Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando os músculos do tórax, a região anterolateral. O tórax se localiza na região superior do tronco, como vocês conseguem visualizar nesta imagem, é limitado anteriormente pelo osso externo e lateralmente pelas costelas e posteriormente pela coluna vertebral. Os músculos do tórax, de uma maneira didática, são agrupados em duas regiões: a região anterolateral, que é o tema desta aula, e a região costal. Músculos da região anterolateral do tórax. Os músculos da região anterolateral do tórax são em número de 4: peitoral maior, peitoral menor, subclávio e serrátil anterior. Passamos agora a ver um por um desses músculos. O primeiro, peitoral maior, né? O grande músculo dessa região do tórax. Ele vai ter uma inserção, basicamente uma inserção medial, na metade medial da borda anterior da clavícula, face anterior do externo, face externa da primeira à sexta cartilagem costais, né? E a aponeurose do músculo oblíquo externo pegando aqui. Esta é toda a nossa inserção medial do peitoral. E ele vai se fixar, a sua inserção lateral, na crista do tubérculo maior, né? Alguns livros delimitam crista do tubérculo maior, outros delimitam sulco intertubercular. Nós já vimos essas duas possibilidades do peitoral maior, mas o Moore, que é o livro que nós utilizamos como livro base, ele cita a crista do tubérculo maior. Lembrando que o tubérculo maior está aqui, nós temos uma crista do tubérculo maior sendo local de fixação do nosso peitoral maior. Aqui vocês estão vendo a possibilidade do peitoral junto com a veia que separa o peitoral do nosso deltoide. Aqui nós estamos vendo as fibras claviculares do peitorais, as fibras externais e as fibras inferiores. Olha como ele se fixa nessa aponeurose do nosso oblíquo externo, como nós havíamos anunciado antes. Então aqui está o nosso peitoral maior. A inervação do peitoral maior, ele é inervado pelo nervo peitoral lateral e medial, que basicamente recebe contribuição de C5 e T1. E qual é a função do peitoral maior? A primeira função, rotação medial do braço. Então aqui neste vídeo vocês conseguem visualizar bem a rotação medial do braço. Olha a região anterior se aproximando do nosso plano mediano, realizando a rotação medial do braço. Uma outra função olha, mais uma vez a rotação medial, aqui numa outra animação, mais numa vista lateral, então ele é um rotador medial. E sim, agora a outra função que o peitoral faz é a adução do braço, ou seja, ele vai aproximar o braço da linha sagital mediana. E também ele faz a flexão horizontal. Neste vídeo nós estamos vendo perfeitamente, no momento em que o peitoral ele é ativado, o meu braço se aproximando da minha linha sagital mediana ou plano mediano. Essa é a característica e a definição da adução do braço. Algo importante de sinalizar do peitoral: o peitoral é aquele músculo que, em alguns casos, nós utilizamos para fixar a prótese de silicone. Alguns cirurgiões colocam a prótese anterior ao peitoral maior, outros colocam posterior ao peitoral. É o peitoral maior. Então, a prótese de silicone fica entre o peitoral maior e o peitoral menor. Então, só fizemos essa chamada porque alguns alunos sempre perguntam: e quando o cirurgião bota a prótese atrás do peitoral, qual peitoral é? É o peitoral maior. O segundo músculo dessa região é o peitoral menor. O peitoral menor, ele vai ter uma inserção inferior na face externa
da terceira, da quarta e da quinta costela e a sua inserção superior no processo coracoide da nossa escápula, como vocês estão visualizando aqui. Esta é a inserção tanto inferior quanto inserção superior do peitoral menor. Uma outra imagem mostrando o peitoral menor, e aqui a gente precisa fazer um destaque, eu só consigo visualizar o peitoral menor rebatendo o maior. Então, muitas vezes, numa aula prática, o aluno tem que ter essa lembrança, que o peitoral menor é posterior ao maior. Então, para mim visualizar o peitoral menor, eu preciso rebater ou dissecar, rebatendo o peitoral maior. E aí eu consigo visualizar o nosso peitoral menor. Aqui uma outra imagem do peitoral menor, mostrando bem a inserção, e uma outra, algo importante, olha a veia axilar, ó, que fica separando, é que depois ela fica inferior ao nosso peitoral menor, e a veia cefálica, aquela veia que nós falamos antes, que separa o deltoide do peitoral maior. Então, a cefálica passa anterior ao peitoral menor e a veia axilar passa posterior ao peitoral menor. Qual é a função do peitoral menor? Se o ponto fixo for no processo coracoide, ele vai fazer a elevação das costelas, que é esse movimento que vocês estão visualizando aqui. Observem, a terceira, a quarta e a quinta costela estão se elevando. A elevação das costelas é o movimento inspiratório. Nós recorremos a uma musculatura inspiratória quando eu preciso fazer uma inspiração, como eu acabei de demonstrar aqui na minha movimento inspiratório. A segunda função que eu tenho do peitoral menor é fazendo o ponto fixo a nível de tórax. O ponto fixo a nível de tórax, o que ele vai fazer? Uma função é a depressão do ombro, ele deprime o ombro. Observa, quando o peitoral menor é ativado, o ombro vai fazer um movimento inferior. Esse é o movimento do peitoral menor, ele é um depressor do ombro. Esses são os dois nervos que nós fizemos a inervação, né? Tanto do peitoral maior quanto do peitoral menor. Aqui vocês estão vendo o peitoral maior e aqui vocês estão vendo o peitoral menor. O peitoral menor é inervado pelo nosso peitoral, nervo peitoral medial. E o peitoral lateral inerva tanto o nosso peitoral maior como o peitoral nervo peitoral medial inerva também o peitoral maior. O terceiro músculo é o subclávio. Basicamente, ele se localiza inferior à nossa clavícula e se insere na primeira costela. Então, ele vai da primeira costela até a face inferior da nossa clavícula. A literatura diz que ele é um depressor da clavícula e, por consequência, deprime também o ombro. Muito mais um coadjuvante, mas sim, a literatura realça ele como um depressor do ombro. O último músculo que nós temos nessa região anterior do tórax, anterolateral, é o serrátil anterior, que é formado por três porções, uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior. Basicamente, essa serrátil anterior, essa porção anterior, ela vai basicamente da face externa da primeira à segunda costela. Basicamente, a porção média vai de segunda à quarta e a inferior, que é a mais volumosa, vai de quinta até a nona, décima costela. E essa é a inserção medial dessa inserção dessas três camadas, dessas três regiões do serrátil anterior, e a inserção lateral lá vai ser a nível de borda medial e ângulo inferior e superior da nossa escápula. Basicamente, o nervo que vai inervar o nosso serrátil anterior é o nosso nervo torácico longo, saindo lá do plexo braquial, passando entre o escaleno médio e o escaleno posterior. Aqui vocês estão vendo o nervo torácico longo, que é o que vai inervar o nosso serrátil. A função
que nós temos no nosso serrátil. Fixo na escápula, ele vai fazer a rotação superior, que é esse movimento. Lembrando, ó, roda superior à escápula. O ângulo inferior da escápula faz o movimento em direção superior. Nós caracterizamos e definimos como uma rotação superior. Uma outra função que ele vai fazer também na escápula é a elevação e a abdução, que é este movimento que vocês estão visualizando aqui. Observa que eu estou abduzindo a escápula e estou fazendo a elevação da escápula. Observa, quando nós ativamos o nosso serrátil anterior, como ele está fixo na borda da escápula, ele vai trazer a escápula, ele vai tracionar a escápula em direção, fazendo a sua abdução, uma função antagônica ao trapézio e ao nosso romboide. Esta é a bibliografia que foi utilizada para a construção dessa aula. Agradecemos você por assistir ela. O nosso muito obrigado.